Escute-me com atenção, porque o que vou te dizer pode ser o ponto de virada na sua vida. Quantas vezes você sentiu que a ansiedade te rouba o ar, que o estresse domina seus pensamentos e que não importa o quanto tente, não consegue silenciar esse ruído interno? Certamente você já buscou distrações, conselhos rápidos ou até pensou que viver assim é normal. Mas deixe-me te dizer algo com urgência, não é. Você não precisa se resignar a carregar essa tensão todos os dias. Existe um único segredo, uma verdade tão poderosa quanto simples, que pode devolver a calma que você merece. E hoje, aqui eu vou revelá-la para você. Não será fácil, porque exige coragem e decisão. Mas se você ficar até o fim deste vídeo, vai descobrir como transformar a ansiedade e o estresse em clareza, força e controle absoluto sobre a sua vida. A sua mudança começa agora. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo nos comentários e escreva com decisão esta frase: hoje controlo minha mente. Sou estoico. Escreva com força, com intenção e com todo o coração, porque cada palavra que você declara se torna uma semente no seu subconsciente. Ao fazer isso, você não estará apenas deixando um comentário, estará assinando um compromisso consigo mesmo, um pacto de mudança e de transformação. Essa frase ficará gravada dentro de você e cada vez que a ler, lembrará que tem o poder de dominar sua mente, vencer a ansiedade e conquistar a paz que merece. Faça isso agora. Comente e sinta como esse compromisso começa a reprogramar sua vida de dentro para fora. Ensinamento. Reconheça a ansiedade como uma resposta humana normal, mas temporária. Às vezes, a ansiedade surge de repente, sem aviso, como uma pressão no peito que embaralha a mente. E a primeira coisa que você deve entender é que não é fraqueza senti-la. A ansiedade é uma resposta natural do corpo humano, um mecanismo de sobrevivência que nos acompanha há milhares de anos. Seu cérebro, ao detectar uma ameaça real ou imaginária, ativa áreas internas, consome mais glicose, mais oxigênio e prepara o corpo para reagir. É por isso que a respiração acelera, os pensamentos se repetem em loop e você sente que perdeu o controle do que acontece dentro de si. Reconhecer que a ansiedade é normal e passageira é o primeiro passo para recuperar seu poder. O importante é compreender que esse estado não deve se prolongar. Quando a ansiedade ultrapassa o necessário, quando passa de 90 minutos, deixa de proteger e começa a prejudicar. Rouba o sono, desgasta relacionamentos e te esgota sem motivo. É como um alarme que deveria salvar, mas fica preso tocando dia e noite, tirando sua paz. Aprender a diferenciar a ansiedade normal da patológica é essencial para não ficar preso em um ciclo de medo constante. Uma prática útil é observar os sinais. Respire fundo e perceba, seu coração acelera sem razão, seus pensamentos giram em torno do mesmo temor repetidamente, você sente ameaça sem perigo real à frente. Isso indica que a ansiedade está ativa. Reconheça sem julgamento. Como observar o clima, a tempestade agora, mas vai passar. Quando entende que é temporária, você deixa de lutar contra ela e direciona sua energia ao que pode fazer, em vez de se afundar no que não controla. Um exercício útil é aplicar um temporizador mental. Pergunte-se há quanto tempo sente isso. Se dura minutos, é normal. Mas se o nó na garganta e os pensamentos insistentes permanecem após 90 minutos, é hora de agir com estratégias claras. Você pode parar para respirar conscientemente, escrever em um diário, movimentar-se para liberar energia acumulada ou aplicar a técnica estoica de diferenciar o que depende de você do que não depende. Assim, interrompe o ciclo antes que a ansiedade se torne um problema maior.
Os estoicos ensinavam a não nos identificarmos com as emoções, mas observá-las como fenômenos passageiros. Marco Aurélio escreveu que o sofrimento não vem dos fatos, mas do julgamento que fazemos deles. Aplicado à ansiedade, isso significa que você pode escolher não alimentar os pensamentos que a prolongam. Não é negar o que sente, mas aceitar que a emoção é química, com início e fim, e que sem mais preocupações, ela se dissolve sozinha. Quando decide ver a ansiedade como reação normal e temporária, você retoma seu centro. Ela deixa de ser um monstro invencível e se torna um sinal que você interpreta sem deixar que o controle. Sempre que surgir, lembre-se, é apenas seu cérebro ativando proteção. Respire e encare de frente e não se culpe por sentir. Se perceber que passou tempo demais e continua presente, use as ferramentas aprendidas. Isso é sabedoria em ação e disciplina emocional. Com prática repetida, sua mente aprende a diferenciar a ansiedade passageira daquela que pede atenção especial. Você ganha autoconsciência, paz e a confiança de agir antes que esse estado comprometa seu bem-estar. A ansiedade deixa de ser inimiga invisível e se transforma em sinal que você sabe interpretar. É isso que devolve seu poder, a capacidade de viver não por reações automáticas, mas por escolhas conscientes. Ensinamento 2. O estresse não é mau, mas precisa estar equilibrado. O estresse não é seu inimigo, mesmo que às vezes pareça um peso que te esmaga e rouba a energia. Na verdade, ele é um mecanismo natural criado para te ajudar a se adaptar e superar desafios. É aquela faísca que te mantém alerta antes de uma prova, que te dá energia extra em uma competição ou que te faz reagir rapidamente em uma situação inesperada. O problema não é o estresse em si, mas viver preso nele sem descanso, permitindo que se torne crônico. Quando isso acontece, o recurso que deveria impulsionar começa a te desgastar por dentro, afetando o corpo, mente e até suas relações. Pense no seu sistema nervoso como um interruptor com dois modos. O simpático, que te coloca em estado de alerta, acelera a respiração, tensiona os músculos e prepara para a ação. E o parasimpático, que traz calma, repara e regenera. É o descanso após a batalha, quando o corpo reduz a velocidade, o coração bate tranquilo e as células se recuperam. Se você vive apenas em modo simpático, sempre acelerado, sem deixar o parasimpático agir, o resultado é claro: o corpo nunca descansa, nunca se regenera e cedo ou tarde adoece. Talvez você já tenha sentido esse cansaço constante, mesmo dormindo horas, dores de cabeça frequentes, digestão difícil ou uma irritabilidade que não passa. São sinais de que o estresse crônico está dominando sua vida. O pior é que muitas vezes normalizamos isso, como se fosse parte inevitável da vida moderna. Mas não é. O corpo não foi feito para estar em alerta o tempo todo, e sim para ciclos, tensão e relaxamento, esforço e descanso, ação e pausa. O poderoso é que você pode aprender a reconhecer os momentos de tensão e impor um limite. É possível treinar mente e corpo para não ficarem presos no círculo do estresse. Uma forma simples é a respiração consciente. Respirar fundo e devagar envia uma mensagem direta ao sistema nervoso: não há perigo, é hora de soltar. Esse gesto simples pode ativar o modo parasimpático e devolver calma ao corpo. Sempre que sentir a pressão aumentar, faça uma pausa. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. É como lembrar ao organismo que ele também tem direito ao descanso. Outra chave é criar pausas reais durante o dia. Não falo de se distrair com redes sociais ou barulho externo, mas de momentos autênticos de relaxamento, caminhar em silêncio, se alongar, meditar, ouvir música calma ou até tirar um cochilo breve.
Esses pequenos atos são remédios para o sistema nervoso. O sono também é essencial, pois é na profundidade dele que o corpo se repara. Não basta dormir muitas horas, é preciso dormir com qualidade, em um ambiente tranquilo que permita verdadeira recuperação. Do ponto de vista estoico, a lição é clara. Não se trata de eliminar o que você não controla, mas de aprender a governar sua resposta interna. O estresse nunca desaparecerá totalmente, porque a vida traz desafios, mudanças e incertezas. Mas você pode decidir como responder a eles em vez de permitir que seu corpo e sua mente sejam consumidos pelo excesso de tensão. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas o que pensamos sobre elas. E se você encara o estresse como um aliado temporário e não como um inimigo permanente, encontra o equilíbrio que te permite avançar sem se quebrar. Quando há esse balanço entre ação e descanso, tudo muda. Você se torna mais adaptável, enfrenta desafios com clareza e protege sua saúde. Descobre que não precisa se queimar por dentro para render por fora. Passa a sentir mais energia, menos desgaste e maior paz mental. E o melhor, recupera o controle da sua vida. Você deixa de ser vítima do estresse e se torna alguém que o usa como impulso e depois o solta quando já não é necessário. Esse é o verdadeiro poder, viver com intensidade, mas também com calma. Ensinamento 3. Use nutrientes e adaptógenos para equilibrar o estresse. O seu corpo é sábio e possui mecanismos para lidar com o estresse, mas muitas vezes precisa de apoio extra para manter o equilíbrio. Assim como um guerreiro afia a espada antes da batalha, você também pode fortalecer o organismo com nutrientes e plantas medicinais que comprovadamente acalmam o sistema nervoso e melhoram a clareza mental. Quando a tensão se acumula, os pensamentos se embaralham e a energia não é suficiente. O problema nem sempre é falta de força de vontade, mas sim de recursos que o corpo não está recebendo. Minerais e adaptógenos funcionam como aliados silenciosos, regulando internamente o que o estresse desorganiza. Um desses aliados é o magnésio, mineral envolvido em mais de 300 reações do corpo e essencial para o sistema nervoso. Com níveis adequados, os músculos relaxam, a mente se acalma e o sono melhora. Quando falta, surgem irritabilidade, cãibras, fadiga e uma sensação de tensão constante, como uma corda de arco sempre esticada, pronta para se romper. Incluir na dieta sementes, oleaginosas, cacau puro e vegetais verdes devolve ao corpo a flexibilidade que o estresse rouba. Plantas como ashwagandha, maca e rhodiola são usadas há séculos para aumentar a resistência ao estresse e equilibrar o organismo. Elas não sedam nem estimulam em excesso, mas regulam. É como ensinar o corpo a não reagir de forma exagerada e a não gastar energia em alarmes falsos. Com uso orientado, geram maior resiliência, permitindo enfrentar os dias com calma sem perder energia ou foco. Nutrientes como colina e citicolina também ajudam diretamente o cérebro, melhorando a comunicação entre neurônios, otimizando a memória e ampliando a capacidade de concentração. Em um mundo cheio de distrações e fragmentação mental causada pelo estresse, cuidar desses nutrientes é como dar ao cérebro um treino extra para permanecer claro e organizado. Não se trata de magia, mas de biologia. Quando o corpo tem o que precisa, responde com mais força e menos desgaste. Aplicar isso na vida é simples. Trocar lanches ultraprocessados por um punhado de amêndoas, tomar uma infusão relaxante no fim do dia ou usar suplementos adaptógenos com orientação profissional já faz diferença. Até mesmo beber mais água e reduzir cafeína impacta diretamente a forma como o corpo administra a tensão diária. Não é necessário mudar tudo de uma vez.
Basta dar passos conscientes e consistentes para nutrir o organismo com o que realmente o fortalece. O estoicismo lembra que não podemos controlar o que acontece fora, mas podemos preparar nosso interior para enfrentá-lo com sabedoria. Assim como os estoicos treinavam a mente para não serem dominados pelas emoções, você pode treinar o corpo para não ser dominado pelo estresse. Nutrir-se de forma consciente e apoiar-se na natureza é parte dessa disciplina. Ao cuidar do corpo, você também protege a mente. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com o tom dos pensamentos, e esses pensamentos também dependem do estado do corpo. Ao transformar a nutrição em ferramenta de resiliência, você notará mudanças poderosas: mais energia ao acordar, menos irritabilidade diante dos problemas, foco ampliado e recuperação física mais rápida da tensão diária. Você deixará de ser vítima do estresse e se tornará alguém que o enfrenta com um sistema interno forte, nutrido e preparado. Quando isso acontecer, descobrirá que a vida não consiste em fugir do estresse, mas em enfrentá-lo a partir de um estado de equilíbrio que permite crescer em meio a qualquer desafio. Ensinamento 4. Não tente preencher os vazios da sua vida. Muitas vezes sentimos que dentro de nós existem vazios que precisam ser preenchidos a qualquer custo. Vazios de amor, de propósito, de reconhecimento ou simplesmente de calma. E nessa busca desesperada, acabamos nos cercando do que não nos acrescenta, aceitando relacionamentos que machucam, compromissos que drenam energia ou distrações que apenas anestesiam uma dor momentânea. O medo do silêncio, de estar a sós com os próprios pensamentos, nos leva a encher a agenda com atividades sem sentido, como se o barulho externo fosse capaz de silenciar a inquietação interna. Mas o único resultado é aumentar a insatisfação, porque nada fora pode oferecer o que nos recusamos a construir por dentro. Esse vazio que você tenta tampar com pessoas erradas ou rotinas que não fazem bem não se preenche com mais movimento nem com mais ruído. Ele se preenche com presença, com consciência e com a coragem de se encarar sem fugir. O verdadeiro perigo não está no vazio em si, mas no que fazemos para evitá-lo. Apegamo-nos a relações tóxicas por medo da solidão. Aceitamos trabalhos que odiamos por medo de ficar sem nada. Refugiamo-nos em telas e em consumo excessivo para não sentir o que carregamos dentro. No fim, em vez de aliviar a dor, apenas a multiplicamos. Estar consigo mesmo, sem distrações, é um dos aprendizados mais difíceis, mas também um dos mais libertadores. Aprender a desfrutar da própria companhia, do silêncio, de uma tarde sem planos nem estímulos, é treinar a mente e o coração para não depender de nada externo. Não se trata de rejeitar pessoas ou atividades que somam, mas de libertar-se da necessidade de usá-las como muleta. Quando você consegue estar consigo mesmo e sentir paz, tudo o que chega à sua vida se torna complemento, não dependência. A chave está em mudar a forma como percebe o vazio, não como um buraco a ser preenchido, mas como um espaço fértil a ser habitado. O silêncio, a calma e até a solidão podem se tornar mestres se você se permitir ouvi-los. Comece aos poucos. Reserve alguns minutos por dia para desligar tudo e apenas estar presente consigo mesmo, sem música, sem celular, sem distrações. No início pode ser incômodo, até doloroso, porque surgem pensamentos e emoções que você evitava. Mas é aí que acontece a transformação, quando, em vez de fugir, você decide permanecer e sustentar a si mesmo. Do ponto de vista estoico, esse princípio é claro. O externo não determina seu valor nem sua paz. O que realmente importa é como você governa o interior. Marco Aurélio escreveu que o homem busca refúgio no campo, no mar ou na montanha, mas o verdadeiro retiro está dentro da própria alma. Isso significa que a fortaleza não nasce de encher a vida de coisas,
mas de encontrar dentro de si a calma que nada externo pode oferecer. Quando você aceita essa visão, percebe que não precisa correr atrás de distrações para se sentir completo, porque a plenitude está na capacidade de ser suficiente para si mesmo. Ao praticar esse hábito, notará que a dependência dos outros diminui. Não aceitará mais relações que não acrescentam, porque não temerá o vazio. Deixará de buscar validação externa, porque aprenderá a se dar seu próprio reconhecimento. Descobrirá que pode estar em silêncio sem sentir vazio e pode estar só sem sentir solidão. Essa é a verdadeira liberdade, não depender de nada externo para estar em paz. Assim, qualquer pessoa ou atividade que entrar na sua vida será escolhida a partir da abundância, não da carência. A transformação ocorre quando você entende que o vazio não é inimigo, mas oportunidade. Oportunidade de se conhecer, de crescer e de construir uma fortaleza interior que nada nem ninguém pode quebrar. Você deixará de buscar fora o que só pode receber de si mesmo, e nesse processo se tornará mais forte, mais livre e mais autêntico. Porque no fim a paz não está em preencher buracos com qualquer coisa, mas em aceitar que dentro de você já existe tudo o que precisa para estar completo. Ensinamento 5. Aceite o vazio como parte da vida. O vazio é uma daquelas experiências que todos vivemos em silêncio. É a sensação de que algo falta, de que a vida parou, de que aquilo que antes dava sentido já não está presente. Ele pode surgir após uma perda, em meio a uma mudança ou até em momentos em que tudo parece estar em ordem, mas por dentro você sente um buraco inexplicável. O mais comum é querer fugir desse estado, tentar escondê-lo com barulho, distrações ou com a companhia de pessoas que nem sempre nos fazem bem. Mas a verdade é que quanto mais você resiste ao vazio, mais força ele ganha, porque a luta o alimenta. O segredo está em aceitá-lo, em reconhecer que faz parte da vida e que, como tudo, também é passageiro. Aceitar não é se resignar, mas observar sem lutar. Quando chega aquela tristeza profunda ou aquele silêncio incômodo, permita-se senti-lo sem se julgar. Respire e lembre-se, isso também vai passar porque tudo, absolutamente tudo, é transitório. As maiores alegrias desaparecem, mas também as dores mais intensas. Quando você entende isso, sua relação com o vazio muda. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser um visitante que vem ensinar algo e que mais cedo ou mais tarde irá embora. Em vez de afundar na resistência, você escolhe vivê-lo com serenidade. O vazio pode se tornar um espelho que revela quem você realmente é, sem adornos nem distrações. Nos momentos em que nada parece bastar, você pode descobrir a capacidade de estar consigo mesmo, despido de tudo que é externo. É incômodo, sim, mas também é libertador, porque quando aprende a se sustentar no vazio, não depende mais de nada nem de ninguém para ter paz. É aí que nasce sua verdadeira força, a capacidade de permanecer calmo mesmo quando tudo parece silêncio por dentro. Uma prática poderosa é simplesmente parar e respirar quando o vazio aparecer. Em vez de correr para preenchê-lo, observe-o como quem contempla o mar tranquilo. Note como seu corpo se sente. Escute os pensamentos que surgem e deixe-os passar como nuvens no céu. O simples ato de não se apegar nem rejeitar reduz o poder que eles têm sobre você. Esse lembrete constante de que isso também vai passar se torna uma âncora que traz estabilidade até no meio da tempestade. O estoicismo ensina que nada é permanente e que grande parte do sofrimento nasce da resistência em aceitar essa verdade. Marco Aurélio escrevia que tudo o que acontece é tão natural quanto a primavera e o verão. Assim como as estações mudam, suas emoções também mudam. O vazio não é eterno, faz parte do ciclo da vida, e quando você o aceita, percebe que não precisa ter medo. Até a tristeza é temporária, até a solidão é temporária.
Quando lembra disso, liberta-se da angústia de pensar que sempre será assim. Ao praticar esse desapego, começa a viver com mais liberdade interior. Você já não entra em pânico quando sente que nada tem sentido, porque sabe que esse estado passará. Já não busca desesperadamente preenchê-lo com coisas externas, porque entende que seu valor não depende do que tem ou de com quem está. Passa a apreciar a calma que existe por trás de todo o movimento e a confiar que a vida continua fluindo, mesmo quando parece parada. O resultado de aceitar o vazio como parte da vida é uma resiliência emocional difícil de quebrar. Você aprende a caminhar leve, sem se apegar a nada, porque entende que tudo é passageiro, e essa visão traz paz. Até nos momentos mais escuros, o vazio deixa de ser um monstro temido e se torna um lembrete de que você é capaz de atravessar qualquer estado sem perder o centro. Essa é a verdadeira liberdade, olhar de frente à impermanência e mesmo assim viver com serenidade e confiança. Ensinamento 6. Não rotule nem se rotule. Muitas vezes, sem perceber, você coloca em si etiquetas que não lhe pertencem. Talvez um erro faça pensar que é um fracasso, uma queda leve a repetir que é fraco, ou uma fase difícil alimente a ideia de que não serve para nada. O problema não está no pensamento que surge, todos os temos, mas no momento em que você decide acreditar nele como se fosse uma verdade absoluta. Uma etiqueta negativa se transforma em peso, porque deixa de ser apenas um pensamento passageiro e passa a definir sua identidade. Você deixa de dizer errei e começa a dizer sou inútil. Esse salto é o que rouba sua liberdade, porque o prende a uma ideia que não é você. Cada vez que usa essas palavras contra si mesmo, sua mente registra e armazena como uma verdade repetida. Sem perceber, você começa a viver de acordo com essas etiquetas, como se não houvesse saída. O que antes era uma emoção temporária se converte em muro que limita. A ansiedade, o estresse ou a tristeza aumentam quando você acredita que fazem parte da sua essência. Mas a verdade é que não são mais que estados temporários, experiências que você atravessa e que não deveriam definir quem é. A mudança começa quando aprende a separar o que pensa do que é. Da próxima vez que se surpreender dizendo sou fraco, pare e responda, não sou fraco, só estou tendo um pensamento sobre fraqueza. Esse simples ajuste muda completamente a forma como enfrenta as emoções. Você deixa de identificá-las com sua essência e passa a vê-las pelo que realmente são, mensagens momentâneas da mente que podem ser observadas sem se tornar identidade. Se aplicar esse mesmo padrão a cada etiqueta negativa, perceberá como recupera pouco a pouco sua verdadeira identidade. No começo exige esforço, porque a mente está acostumada a repetir essas frases, mas com prática, a resposta automática deixa de ser acreditar na etiqueta e passa a ser questioná-la. Cada vez que decide não aceitar a etiqueta, fortalece a capacidade de se distanciar desses pensamentos. Com o tempo, o que antes parecia verdade absoluta perde força, torna-se irrelevante e deixa de ter poder sobre você. O estoicismo lembra que não somos nossas emoções nem nossos pensamentos. Epicteto ensinava que não nos afeta o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. Isso também vale para a forma como falamos conosco. Um sentimento de tristeza não significa que você seja um fracassado. Um dia difícil não significa que seja fraco. O que você é vai muito além de qualquer rótulo que a mente tente impor. Ao observá-los com distância, você recupera o poder de escolher quais crenças manter e quais soltar. Imagine como sua vida mudaria se, cada vez que surgisse uma voz interna acusando, você pudesse responder com calma, sem acreditar nela. Passaria a se relacionar consigo com mais compaixão, a permitir erros sem transformá-los em sentenças de identidade e a avançar sem carregar um saco de autocríticas.
Você perceberia que não precisa se definir pelo que sente em um momento, mas pode se ver como alguém em constante mudança e crescimento. O resultado é libertador, você recupera o centro, sua identidade real, aquela que não depende de rótulos passageiros nem de pensamentos automáticos. Assim entende que pode sentir ansiedade sem ser ansioso, ter um fracasso sem ser um fracassado, atravessar um instante de fraqueza sem ser fraco. Nesse momento, a distância entre o que pensa e o que é se converte em um espaço de liberdade. É nesse espaço que nascem sua resiliência, sua força e sua capacidade de seguir em frente sem se deixar acorrentar por palavras que nunca foram suas. Ensinamento 7. Deixe ir os pensamentos com visualização criativos. Quando os pensamentos negativos aparecem, a primeira reação costuma ser resistir, lutar contra eles ou tentar expulsá-los à força. Mas essa resistência só lhes dá mais poder, porque aquilo que você nega com intensidade acaba se enraizando ainda mais. A mente funciona como um eco, quanto mais você grita contra o que não quer, mais forte volta a ouvir. Por isso é tão libertador aprender a soltar em vez de lutar. Uma ferramenta poderosa para isso é a visualização criativa, que permite usar sua própria imaginação como medicina contra o ruído mental. Imagine, por exemplo, que esse pensamento intrusivo é uma imagem que você segura nas mãos. Pode ser uma preocupação com o futuro, uma lembrança dolorosa ou uma frase de autocrítica que se repete. Em vez de se agarrar a essa imagem, coloque mentalmente o pensamento em uma folha de papel. Visualize então um rio calmo fluindo diante de você. Deposite a folha na água e observe como ela flutua suavemente, afastando-se até desaparecer na distância. Sempre que sua mente tentar trazer de volta essa ideia, coloque em outra folha e solte novamente. Esse ato simbólico ensina sua mente que você não precisa carregar tudo o que aparece nela. No começo, é provável que o pensamento volte rápido, como se resistisse a ser solto. Mas justamente esse é o treino, repetir o gesto de deixá-lo ir, quantas vezes for necessário. Com o tempo, seu cérebro aprende que não precisa se identificar com cada ideia que surge, e a repetição enfraquece a força dos pensamentos obsessivos. É como desenvolver um músculo de desapego, que permite viver mais leve, sem tanta carga mental. O mais importante é não forçar emoções diferentes enquanto pratica. Você não precisa se obrigar a sentir calma imediata ou substituir o pensamento por algo positivo. Basta observá-lo, colocá-lo na folha e deixá-lo seguir o curso. Esse exercício funciona porque envolve sua imaginação e seus sentidos. Você vê o rio, ouve a água fluindo e imagina a folha deslizando suavemente. Ao envolver a mente em uma experiência sensorial, o ato de soltar deixa de ser abstrato e passa a ser algo concreto. Aquilo que parecia impossível de liberar se transforma em ação real dentro de você. Do ponto de vista estoico, essa prática conecta-se à ideia de que não controlamos o que surge na mente, mas controlamos como respondemos. Marco Aurélio escrevia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E os pensamentos intrusivos são exatamente isso, acontecimentos internos que não pode evitar, mas dos quais pode decidir não se apegar. Visualizá-los como folhas levadas pela corrente é lembrar-se de que os pensamentos não são você, apenas visitantes que entram e saem. Quando esse hábito se torna parte da sua vida, sua mente começa a se tornar mais leve. Os ciclos de preocupação perdem força, porque agora você tem uma ferramenta para soltá-los. Você passa a experimentar uma libertação mental progressiva, como se a cada dia tirasse um peso das costas. A obsessão diminui, o ruído interno se acalma e surge um espaço novo para focar no que realmente importa. Não porque os pensamentos deixem de existir,
mas porque você aprende a se relacionar com eles de forma mais sábia e menos destrutiva. No fim, descobre que não precisa controlar cada pensamento para ter paz. Precisa apenas aprender a deixá-los ir com suavidade, como folhas levadas pela corrente. Essa é a verdadeira liberdade, saber que sua mente pode produzir milhares de pensamentos, mas que você tem o poder de escolher quais carregar e quais soltar. E nessa escolha, a cada dia, você recupera mais calma, clareza e fortaleza interior. Ensinamento 8. Observe sua mente 24 horas por dia. A mente nunca para. Mesmo durante o sono, continua produzindo imagens, pensamentos e sensações que muitas vezes você nem escolhe. É como um rio que flui dia e noite, e grande parte do sofrimento surge quando você confunde esse rio com a sua identidade. O que você pensa não é necessariamente o que você é, mas quando não observa sua mente, esses pensamentos acabam se transformando em crenças que dominam sua vida. Por isso é tão importante desenvolver a capacidade de se observar constantemente, 24 horas por dia, com atenção plena, sem julgamentos, mas sem deixar nada passar despercebido. Essa vigilância mental é a chave para sair do piloto automático e começar a viver com consciência. A ansiedade se alimenta do descuido, de não perceber o que sua mente repete incansavelmente. Quando um pensamento de medo aparece e você o deixa correr sem questionar, ele se fortalece como se fosse verdade. Pouco a pouco, constrói uma narrativa interna que o convence de que você é esse medo. Mas quando pratica a observação da mente, pode parar e dizer: estou tendo um pensamento de medo, mas eu não sou esse medo. Essa simples frase cria um espaço entre você e o pensamento. Nesse espaço nasce a liberdade de escolher como responder. Durante o dia, sua mente produz milhares de ideias, preocupações, julgamentos, lembranças e comparações. A maioria é automática, fruto de experiências passadas ou de repetições sociais. Se você não está alerta, elas se infiltram e moldam suas emoções sem que perceba. Mas quando decide observá-las com vigilância, percebe quantas não fazem sentido. Reconhece padrões, ciclos repetitivos, antigos discursos de autocrítica e cada vez que identifica um, tem a chance de soltá-lo antes que se transforme em crença que governa sua vida. A vigilância mental também se estende à noite. Muitas pessoas acreditam que a mente descansa completamente ao dormir, mas os sonhos mostram que ela continua ativa, processando informações. Se você pratica a observação antes de se deitar, pode treinar a mente para entrar na noite com calma, em vez de com ansiedade. Repita ao deitar: meus pensamentos não me definem. Posso observá-los e soltá-los. Com o tempo, até seu descanso se tornará mais profundo, pois já não carrega para a cama o peso de todos os pensamentos do dia. O estoicismo ensina que vigiar a mente é uma das práticas mais nobres do ser humano. Marco Aurélio escrevia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se isso é verdade, que melhor caminho do que aprender a observá-los antes que o arrastem? A prática estoica não busca eliminar pensamentos, mas impedir que você se identifique cegamente com eles. Ao manter a atenção constante, você desenvolve um domínio interno que nenhum estímulo externo pode roubar. Não importa o que aconteça fora, você mantém o poder de escolher no que acreditar e o que deixar passar. Esse treinamento exige paciência. Você não alcançará a vigilância perfeita de um dia para o outro. Haverá vezes em que perceberá que passou horas preso a um pensamento sem notar, mas até esse instante de consciência já é progresso. Cada vez que recupera a atenção e observa o que sua mente estava fazendo, dá mais um passo em direção à liberdade. Não se castigue, apenas volte a observar.
Essa prática, repetida ao longo do dia e da noite, vai reprogramando sua mente para não ser vítima de seus automatismos. O resultado é uma vida com mais calma e clareza. Você percebe que não é escravo de seus pensamentos, que pode sentir medo sem se tornar o medo, ter dúvidas sem se tornar insegurança, lembrar um erro sem se tornar fracasso. Essa diferença muda tudo, porque devolve a capacidade de escolher pensamentos úteis e deixar ir os que não servem. Com o tempo, sua mente se torna mais leve, a ansiedade diminui e a paz interior cresce. O mais valioso é que você já não caminha às cegas, mas com a luz da sua própria vigilância, dono da sua mente e, portanto, dono da sua vida. Ensinamento 9. Escute os sintomas como pistas, não como castigos. O corpo fala o tempo todo. Cada sintoma que surge não é um castigo, mas uma pista do que está acontecendo dentro de você. Aquela tensão nos ombros que nunca desaparece, a insônia que rouba sua calma à noite, a digestão pesada e complicada, nada disso é coincidência. São sinais claros de que o organismo permanece em estado de alerta, como se estivesse se preparando para uma ameaça que nunca chega. Muitas vezes, em vez de ouvir esses sinais, nós os ignoramos ou os vemos como inimigos, quando na verdade são aliados que tentam mostrar que algo precisa ser cuidado. O erro comum é acreditar que basta pensar positivo para resolver tudo. Claro que os pensamentos influenciam, mas o corpo precisa de mais do que frases bonitas, precisa de provas físicas de que está em segurança. Se a mente repete está tudo bem, mas a respiração segue agitada, os músculos tensos e a postura indefesa, o corpo não acredita. Então mantenha a alarme ligada, produzindo sintomas que com o tempo desgastam. O que o corpo pede não é repressão, mas atenção e ajuda para voltar ao equilíbrio. Aprender a interpretar os sintomas como sinais é fundamental. A dor de cabeça pode estar dizendo que você carrega peso demais. A rigidez da mandíbula pode revelar a raiva que você guarda em silêncio. A insônia pode ser um lembrete de que sua mente ainda sente perigo. Nada disso significa que você esteja quebrado, significa que seu corpo expressa, em linguagem física, o que ainda não foi resolvido emocionalmente. Quando entende dessa forma, em vez de se frustrar, você agradece a clareza das mensagens. A prática está em dar evidências concretas de que o corpo pode relaxar. Comece pelo simples, solte os ombros quando perceber tensão, respire mais devagar e profundamente, apoie bem os pés no chão e sinta seu peso. Esses gestos pequenos são mensagens diretas ao sistema nervoso. Eles dizem, não há perigo, você pode descansar. É como falar a língua do corpo, uma língua que não entende pensamentos, mas entende posturas, respiração e movimento. Com o tempo, ao atender a essas pistas, os sintomas diminuem. O corpo não precisa gritar quando sente que é ouvido. Cada momento de relaxamento acumula evidências físicas de segurança, e são essas evidências que realmente convencem o organismo de que não é mais necessário viver em alerta constante. Quando isso acontece, você recupera energia, clareza mental e uma estabilidade que nenhum pensamento positivo sozinho pode oferecer. O estoicismo lembra que não devemos fugir do que sentimos, mas usá-lo como guia. Marco Aurélio dizia que o que obstaculiza a ação, impulsiona a ação. Os sintomas, por mais incômodos que sejam, não vêm para parar você, mas para apontar o que precisa mudar. Eles são a forma do corpo pedir coerência, não apenas pensar diferente, mas viver diferente. Se aprende a ouvi-los sem medo nem rejeição, descobre que cada desconforto é um mestre disfarçado. Imagine sua vida se cada dor, cada insônia, cada tensão fosse vista como um lembrete de autocuidado, em vez de um castigo. Sua relação com o corpo mudaria completamente.
Deixaria de ser uma luta contra sintomas para se tornar uma colaboração. O corpo mostra, você responde. Nesse diálogo, a harmonia perdida retorna. O resultado é libertador, mais paz, mais conexão consigo mesmo e uma segurança interna que não depende do externo, mas do equilíbrio entre mente e corpo. Você deixa de viver como inimigo do próprio organismo e se torna aliado dele. O corpo para de gritar porque entende que já é ouvido e você recupera a certeza de que não está à mercê dos sintomas, mas pode usá-los como bússola em direção ao bem-estar. Essa é a verdadeira fortaleza. Transformar o mal-estar em guia e a incomodidade em oportunidade de mudança. Ensinamento 10. Use o silêncio como resposta ao caos. O silêncio é um poder que poucos têm coragem de usar. Estamos acostumados a reagir com palavras, justificativas, explicações ou discussões que apenas alimentam o barulho. Mas em meio ao caos, quando a mente está saturada e o coração agitado, o que você mais precisa não é falar mais, é calar. O silêncio não é vazio, é um espaço onde a clareza pode surgir. Quando você escolhe responder com calma em vez de barulho, percebe que muitas soluções que pareciam invisíveis sempre estiveram ali, apenas encobertas pelos pensamentos desordenados. O estresse nada mais é do que um excesso de ruído interno. É como um rádio mal sintonizado, emitindo estática sem parar. Você tenta pensar, mas os pensamentos se atropelam. Tenta descansar, mas a mente corre como se estivesse em uma corrida interminável. Nesse estado, não é que as respostas não existam, é que seu ruído interno as esconde. O silêncio transforma porque baixa o volume do caos, limpa o terreno e abre espaço para que a clareza entre. Pense naqueles momentos em que, depois de muito procurar, a solução apareceu justamente quando você parou de se forçar, talvez no banho, em uma caminhada ou em um instante de calma. Não foi acaso, foi o silêncio trabalhando a seu favor. O cérebro, quando não está sobrecarregado, reorganiza informações e encontra novos caminhos. Mas se você o preenche com barulho constante, nunca dá espaço para isso acontecer. Mesmo breves momentos de silêncio funcionam como um reinício, permitindo enxergar o que estava escondido. Você pode começar de forma simples, 5 minutos por dia sentado em silêncio. Sem telas, sem música, sem distrações. Apenas você consigo mesmo. Observe os pensamentos como nuvens passando no céu. Não tente pará-los, nem analisá-los. Apenas veja-os passar. No início pode ser desconfortável, porque perceberá o quanto de ruído acumulado carrega. Mas com prática constante, a mente vai se acalmando e um espaço interno surge, onde paz e clareza florescem. Esse pequeno hábito pode mudar sua vida. Você perceberá que não precisa responder a cada provocação, nem reagir a todo caos externo. Aprenderá a esperar, a guardar silêncio e nesse intervalo ganhará perspectiva. Muitas vezes, a melhor resposta não é a que se diz, mas a que se guarda. O silêncio não apenas acalma você, mas também desarma o barulho dos outros. Quando você não entra na dinâmica da reação, o caos perde força diante de si. O estoicismo ensina que a sabedoria não está em controlar o externo, mas em governar o interno. E o silêncio é uma ferramenta desse governo. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. O silêncio não é passividade, é disciplina, é ter controle suficiente para não se deixar arrastar pelo ruído e esperar até que a clareza apareça. Quando compreende isso, descobre que nem sempre é necessário responder no instante. Às vezes, o maior ato de força é permanecer calmo enquanto tudo ao redor se agita. Se fizer do silêncio um aliado,
Começará a notar mudanças profundas, resolverá problemas com mais lucidez, sentirá paz interior mais estável e já não dependerá do que os outros fazem ou dizem para manter seu equilíbrio. O mais poderoso é que aprenderá a ouvir sua própria voz interior, aquela que só se manifesta quando o resto se cala. O silêncio se tornará seu refúgio e sua arma mais forte contra o caos da vida. O resultado é uma vida com mais clareza, calma e controle. Você descobre que não precisa gritar para ser forte, nem reagir para ter razão. Seu verdadeiro poder está em saber guardar silêncio, porque é nele que encontra a paz que o barulho nunca poderá dar. Ensinamento 11. Mude seu estilo de vida para curar pela raiz. Nenhuma pílula pode substituir as mudanças reais de hábitos. Os medicamentos podem servir como apoio momentâneo, mas se o estilo de vida continua cheio de excessos, desordens e ambientes tóxicos, a ansiedade sempre voltará. A raiz do problema não está em um único sintoma, mas em um conjunto de práticas diárias que, muitas vezes sem perceber, mantêm o estresse como estado permanente. Se realmente deseja curar de fundo, é preciso tomar a decisão de transformar a vida cotidiana. É no que você faz todos os dias que nasce tanto o desequilíbrio quanto a recuperação. A ansiedade não surge do nada, geralmente é consequência de anos de sono ruim, má alimentação, falta de descanso verdadeiro ou convivência em ambientes carregados de tensão. Se você se expõe constantemente a notícias negativas, passa horas em redes sociais se comparando ou mantém relações que drenam energia, seu sistema nervoso se acostuma a um nível de alerta que nunca diminui. Assim, mesmo que tente acalmar a mente com pensamentos positivos, o corpo permanece preso em um ciclo de sobrecarga. A ansiedade é o sinal de que você precisa de mudança profunda, não de um simples paliativo. O primeiro passo é o básico, o sono. Dormir bem não é luxo, é necessidade vital. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Crie um ritual noturno que prepare o corpo para descansar, desligue telas, reduza a intensidade das luzes, respire lentamente antes de dormir. Quando o sono melhora, a mente também se acalma, pois o sistema nervoso encontra o espaço de reparação que precisa. Outro pilar fundamental é o exercício. Não é necessário virar atleta, basta movimentar o corpo diariamente e uma caminhada, alongamentos, dança, corrida, o que mais lhe der prazer. O movimento libera tensões acumuladas e ativa neurotransmissores que equilibram o humor. O corpo foi feito para se mover e quando fica estagnado, a ansiedade encontra terreno fértil. Comece aos poucos, mas seja constante. Com o tempo, o exercício deixa de ser esforço e se torna medicina natural. A alimentação também influencia diretamente o bem-estar. O excesso de açúcar, cafeína e ultraprocessados mantém o corpo em picos de energia seguidos de quedas bruscas que afetam a mente. Reduzir esses excessos e incluir mais alimentos naturais, vegetais, frutas, proteínas de qualidade, devolve ao organismo a estabilidade necessária para sustentar o equilíbrio mental. Não se trata de dieta perfeita, mas de comer de forma consciente para ter energia, não para perdê-la. Outro aspecto essencial é o ambiente. Pergunte-se, quanto tempo você passa absorvendo notícias negativas? Quanto das redes sociais gera comparação e frustração? Quem são as pessoas ao seu redor e que energia trazem para a sua vida? Muitas vezes a ansiedade não vem apenas de dentro, mas do que você permite que entre. Reduzir estímulos nocivos e escolher ambientes mais saudáveis faz a mente descansar muito mais do que imagina. Silêncio, natureza e conversas que nutrem são tão necessários quanto o ar que se respira.
O estoicismo ensina que o verdadeiro progresso não vem de esperar que o mundo externo se acomode, mas de disciplinar sua própria vida e hábitos. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Se você não escolhe para onde dirigir sua vida, a ansiedade seguirá como o timão que controla tudo, mas se decide ordenar seu dia, cuidar do corpo e selecionar melhor os ambientes, a calma pouco a pouco se torna seu estado natural. O equilíbrio não é acidente, é consequência da forma como você vive. Ao aplicar essas mudanças com constância, a ansiedade perde força, não porque desapareça de repente, mas porque corpo e mente encontram terreno estável. Você recupera energia, clareza e confiança em si mesmo. Deixa de esperar que uma pílula resolva tudo, porque descobre que a verdadeira medicina está na forma como escolhe viver cada dia. E quando entende isso, a vida muda pela raiz. Você para de sobreviver no caos e começa a construir um estado de paz que nada externo pode roubar. Ensinamento 12. Trate a ansiedade como uma fase de aprendizado. A ansiedade muitas vezes chega como uma tempestade que parece interminável, trazendo sensações incômodas e pensamentos que pesam. Mas se, em vez de vê-la como inimiga, você a encara como uma etapa de aprendizado, sua relação com ela muda completamente. Não se trata de negar o quanto pode ser difícil, mas de reconhecer que dentro desse desconforto existe uma oportunidade de crescimento. A ansiedade pode ser o espelho que revela o que precisa ser transformado. Se escolher vê-la assim, deixa de ser obstáculo e se converte em mestre. Cada sintoma, cada momento de inquietação traz uma lição consigo. Talvez ensine que é hora de organizar a vida, cuidar melhor do corpo, colocar limites ou enfrentar uma verdade que vinha sendo evitada. Quando o coração acelera e os pensamentos não param, é um aviso de que algo dentro de você pede atenção. Se, em vez de perguntar por que isso acontece comigo, você se perguntar o que posso aprender com isso, dá um novo sentido à experiência. O que antes parecia apenas dor se transforma em ferramenta de autoconhecimento. Uma prática poderosa é manter um diário de aprendizado. Sempre que sentir ansiedade, anote o que aconteceu antes, o que pensou, como o corpo reagiu e que lição pode extrair. Talvez descubra que está se exigindo demais, que está cercado de situações que não nutrem ou que vem ignorando necessidades reais. Escrever não apenas libera a mente, mas ajuda a identificar padrões e reconhecer com clareza os ajustes necessários. Com o tempo, esse diário se torna um mapa do seu crescimento. Ver a ansiedade como fase de aprendizado também desperta paciência consigo mesmo. Você entende que não é castigo nem condenação, mas processo de amadurecimento. Assim como aprendeu a andar caindo várias vezes, agora aprende a viver de forma mais autêntica, atravessando etapas desconfortáveis que fazem parte do caminho. Essa perspectiva traz força porque, em vez de se ver como vítima, você se reconhece como aprendiz em evolução. Para o estoicismo, essa visão é essencial. Os estoicos ensinavam que não controlamos o que acontece, mas podemos usar cada situação para crescer. Marco Aurélio escrevia que a adversidade é a matéria da virtude. A ansiedade, por mais dura que seja, pode se tornar essa matéria-prima. Se for observada com sabedoria, empurra você a desenvolver fortaleza, resiliência e autenticidade. Não se trata de esperar que desapareça, mas de aproveitá-la enquanto está presente para forjar caráter mais sólido e uma vida mais alinhada ao que você realmente é. Quando pratica isso, percebe transformações profundas. A ansiedade deixa de ser um monstro paralisante e se torna um mestre que guia. Cada episódio deixa de ser motivo de desespero e se converte em lição. Você aprende a identificar o que não funciona em sua vida,
a cuidar mais de si, a estabelecer limites e a valorizar o presente. Descobre que dentro do desconforto existe um poder de mudança que talvez não encontrasse de outra forma. Com cada lição, aproxima-se de uma vida vivida com autenticidade. O resultado é que a ansiedade já não controla você, é você quem decide o que fazer com ela. Transforma-a em ferramenta de crescimento, em motor de maturidade. Passa a confiar mais em si mesmo, porque reconhece que, mesmo nos momentos difíceis, é capaz de aprender e se transformar. Essa confiança é a base de uma vida mais livre, serena e plena. No fim, aquilo que parecia fardo revela-se como oportunidade, a chance de se conhecer como nunca antes e construir uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. Ensinamento 13. O isolamento social aumenta o estresse a longo prazo. O isolamento social pode parecer uma saída quando você está sobrecarregado, sem forças para lidar com ninguém, ou quando acredita que é melhor se fechar em seu mundo a mostrar o que sente. Mas, embora no início pareça dar um respiro, esse afastamento acaba aumentando o estresse a longo prazo. Somos seres sociais e precisamos de conexão real. Quando nos desconectamos por tempo prolongado, o corpo interpreta isso como sinal de perigo. Internamente, aumentam moléculas ligadas ao medo e à desconfiança, o que eleva a paranoia, enfraquece as defesas e deixa você mais vulnerável. O que parecia proteção se torna uma armadilha silenciosa que alimenta a ansiedade. Não é coincidência que em períodos de solidão prolongada, tudo pareça mais pesado, a mente ataque com pensamentos sombrios e o corpo se enfraqueça. O isolamento não afeta apenas o humor, mas também o sistema imunológico, aumentando o risco de doenças e esgotamento. A falta de interação envia ao cérebro a ideia de que você está em perigo e o sistema nervoso se mantém em alerta constante, como se houvesse ameaça real. Assim, o estresse deixa de ser pontual e se torna crônico, desgastando o organismo. A saída não é se forçar a socializar o tempo todo, nem se cercar de qualquer pessoa, mas investir em relações reais e significativas. Uma conversa autêntica, sem distrações, pode ter mais impacto que 1000 interações superficiais nas redes sociais. Passar tempo com um amigo que ouve, compartilhar momentos com a família ou até brincar com um animal de estimação gera efeito reparador no sistema nervoso. O que a mente e o corpo necessitam não é quantidade de interações, mas qualidade de conexão. O isolamento prolongado é como apagar, pouco a pouco, a luz interior. Por isso é fundamental reconhecê-lo a tempo e agir para sair dele. Você pode começar com passos simples, ligar para alguém com quem não fala há muito, caminhar acompanhado, aceitar um convite, abrir-se para uma conversa sincera. Até mesmo participar de uma refeição em comunidade ou de uma atividade em grupo pode transformar a forma como você se sente. O estoicismo ensina que, embora o ser humano deva ser forte por si mesmo, não foi feito para viver em isolamento absoluto. Sêneca dizia que retirar-se a si mesmo é nobre, mas retirar-se sempre é perigoso. Os estoicos valorizavam a vida interior, mas também a conexão com a comunidade como parte do equilíbrio. Aceitar ajuda, compartilhar experiências e manter vínculos sólidos não é fraqueza, mas lembrança de que fazemos parte de algo maior. A verdadeira fortaleza não está em se fechar, mas em construir relações que sustentem seu crescimento. Ao escolher sair do isolamento e se reconectar, a mente começa a se regular naturalmente. A ansiedade diminui porque o cérebro entende que você não está mais em perigo.
O medo e a paranoia se reduzem, o humor melhora e o sistema imunológico se fortalece, você se sente mais leve porque já não carrega tudo sozinho e percebe que compartilhar também é forma de cura. O estresse deixa de ser inimigo constante e volta ao papel natural, um recurso temporário para adaptação, não um peso que esmaga. O resultado de cultivar relações autênticas é uma vida mais equilibrada e plena. Você recupera a calma que o isolamento rouba, fortalece a saúde física e emocional e lembra que não precisa lutar cada batalha sozinho. Estar acompanhado da forma que escolher devolve perspectiva e esperança e confiança. No fim, não se trata de fugir do mundo, mas de aprender a estar nele com vínculos que nutram, sustentem e lembrem que você não está só. Essa é a verdadeira medicina contra o estresse crônico, a conexão humana que ilumina o que o isolamento apaga. Ensinamento 14. Use o exercício físico para liberar a tensão acumulada. O corpo guarda cada emoção não expressa e cada tensão acumulada. Quando você sente ansiedade, estresse ou preocupação, o organismo libera adrenalina e cortisol, hormônios que preparam para a ação. O problema é que, na vida moderna, essas ameaças já não se resolvem correndo, caçando ou fugindo como faziam nossos ancestrais. Hoje permanecemos sentados diante de uma tela, imóveis, enquanto essas substâncias continuam circulando no sangue, mantendo o corpo em alerta permanente. Por isso, uma das formas mais naturais e eficazes de liberar essa tensão é o exercício físico. O movimento é a ponte que transforma o estresse acumulado em energia liberada. Não é preciso pensar em horas intermináveis de treino para obter resultados. A ciência confirma apenas 5 minutos de atividade física já reduzem a tensão interna, acalmam a mente e melhoram o humor. Caminhar, pedalar, dançar, alongar ou até fazer algumas flexões em casa já basta para lembrar ao corpo que ele pode soltar o que estava retendo. A chave não é intensidade extrema, mas constância. Um pouco todos os dias cria uma disciplina que transforma profundamente tanto o estado físico quanto emocional. Pense em como você se sente após se movimentar, a respiração fica mais ampla, a mente mais leve e o corpo experimenta alívio. Isso não é acaso, é seu organismo queimando o excesso de adrenalina e cortisol que alimentava a ansiedade. Cada gota de suor é sinal de que você está expulsando o que não precisava carregar. Quanto mais você posterga o movimento, mais acumula tensão. Quanto antes se move, mais rápido sente a calma. O sedentarismo é um círculo vicioso. Quanto menos se move, mais tensão acumula. Quanto mais tensão acumula, menos energia tem para se mover. A saída é romper esse ciclo com passos pequenos. Comece com 5 minutos por dia e aumente conforme o corpo pedir. Caminhar após as refeições, subir escadas em vez de usar elevador ou fazer uma pausa ativa no trabalho já faz diferença. O importante não é quanto faz, mas fazer todos os dias. Para os estoicos, cuidar do corpo era parte do cuidado da alma. Eles entendiam que a disciplina física fortalece a mente e que a ação constante é essencial para dominar as emoções. Sêneca afirmava que é necessário cuidar da saúde do corpo para não prejudicar a firmeza do espírito. E tinha razão, um corpo em movimento ajuda a manter a mente clara e estável. Quando você decide treinar o corpo com constância, também treina o caráter, a resistência e a vontade de seguir em frente, mesmo quando não tem ânimo. O exercício não apenas reduz a ansiedade no momento, mas também melhora o descanso noturno. O corpo que se movimenta durante o dia gasta energia de forma natural, regula hormônios e se prepara para um sono profundo. Esse sono reparador se torna a base de um novo dia com mais calma, clareza e força. É um ciclo positivo, você se move, dorme melhor e ao dormir melhor, tem mais energia para continuar se movendo.
Não é preciso se comparar com atletas nem exigir desempenho perfeito. Basta comprometer-se consigo mesmo e dar pequenos passos diários. O movimento não é castigo nem obrigação, é ferramenta de bem-estar. Cada vez que você escolhe se mover, dá ao corpo a chance de liberar a tensão acumulada e à mente o presente de um respiro. O resultado é claro: menos ansiedade reprimida, mais leveza interna, humor renovado e noites de descanso profundo. Ao transformar o exercício em hábito, você muda sua relação com o estresse. Já não fica preso à tensão, mas aprende a soltá-la com cada passo, com cada movimento. E nesse processo, recupera o controle sobre o corpo, a mente e a própria vida. Ensinamento 15. Redesenhe sua rotina matinal para começar com calma. A forma como você inicia o dia define o tom de tudo o que virá depois. Se a primeira coisa que faz ao acordar é olhar redes sociais, comparar sua vida com a dos outros, ou se encher de notícias negativas, sua mente entra em estado de alerta, seu sistema nervoso se sobrecarrega e seu corpo libera adrenalina como se já estivesse em crise. O mesmo acontece com o excesso de cafeína. Em vez de dar energia limpa, ela dispara a ansiedade, bloqueia a calma natural do cérebro e mantém você em agitação, cobrando o preço depois. O início do dia deveria ser um refúgio de serenidade, não a fonte do estresse. Muitos não percebem o quanto essa rotina automática de pegar o celular antes mesmo de se levantar prejudica o equilíbrio mental. Os primeiros minutos após despertar são os mais sensíveis, pois a mente ainda está em transição entre descanso profundo e atividade. O que você faz nesse momento entra direto no subconsciente. Se o enche de ruído externo, programa seu dia para dispersão e ansiedade. Mas, se escolhe conscientemente práticas que o nutrem, planta sementes de calma, clareza e foco para tudo o que vem depois. Redesenhar a rotina matinal não significa mudanças drásticas de um dia para o outro, mas decisões conscientes que transformam pouco a pouco seu amanhecer. Em vez de pegar o celular, escolha algo que o conecte consigo mesmo: oração, se a espiritualidade fortalece, algumas páginas de um livro inspirador, alguns minutos de meditação em silêncio ou música positiva que eleve seu estado. Esses instantes são como a primeira nota de uma canção, definem o ritmo do resto do dia. Começar com calma muda tudo. Também é essencial observar como a cafeína afeta seu corpo. Não se trata de demonizar o café, mas de reconhecer que, em algumas pessoas, ele intensifica a ansiedade e atrapalha o descanso. Experimente reduzir a quantidade ou até eliminá-lo por alguns dias para avaliar o impacto real. Você pode descobrir que sua energia depende mais do sono, da alimentação e da respiração do que daquela xícara que parecia indispensável. Quando o corpo se acostuma a despertar sem estimulantes, recupera um ritmo mais natural e estável, e a mente se beneficia dessa serenidade. O poder dessa prática está em devolver-lhe o controle sobre suas manhãs. Em vez de começar reagindo ao mundo externo, você começa a partir de dentro. Não deixe que mensagens, notificações ou cafeína determinem seu estado, é você quem decide como quer se sentir. Com o tempo, a rotina matinal se torna um refúgio, um espaço sagrado que lembra que a calma não depende das circunstâncias, mas de como você escolhe começar. O estoicismo ensina que autocontrole e disciplina são a base de uma vida plena. Marco Aurélio escrevia que cada dia começa com o poder dos seus pensamentos. Redesenhar sua manhã é, portanto, um ato de disciplina estoica, decidir não iniciar no ruído, mas na serenidade. Os estoicos buscavam iniciar o dia em reflexão e clareza, porque sabiam que um começo calmo é a melhor preparação para enfrentar a adversidade.
Quando aplica essa mudança, percebe a diferença logo, suas manhãs já não estarão dominadas pela ansiedade ou pela pressa desde o primeiro minuto. Sentirá mais clareza mental, energia limpa e uma serenidade que o acompanha ao longo do dia. Resolverá problemas com mais calma, lidará com imprevistos com mais firmeza e se sentirá dono do próprio tempo. O mais importante, deixará de viver no piloto automático e passará a conduzir a própria vida desde o instante em que abre os olhos. O resultado de redesenhar sua rotina matinal é uma vida mais equilibrada e clara. Não se trata de eliminar o estresse por completo, mas de aprender a começar cada dia a partir da calma para enfrentá-lo com força. Quando transforma suas manhãs em refúgio de paz, todo dia se transforma e, com ele, sua vida inteira começa a seguir um novo rumo.